Seja bem-vindo a mais um Campeões. Esta semana temos mais modalidades, mais novidades para si, para lhe dar a conhecer. Na minha companhia tenho já o José e o Henrique, assim é que é. Boa tarde aos dois, começo já por cumprimentá-los. E o José e o Henrique vão-nos falar de Taekwondo. José, eu vou começar por si. Vamos então entrar já na pergunta básica. Quero que me explique a mim e a quem está lá em casa o que é o Taekwondo. Em que é que consiste o Taekwondo? Boa tarde. Antes de mais nada, eu, para falar do Taekwondo, não precisava de muito mais tempo, depois é muito vasto, mas o Taekwondo é uma arte, começou por ser uma arte marcial coreana, ou várias artes que foram fundidas numa só por um general, o general Seong, e que chamou Taekwondo. E conseguiu direcionar, acho que no sentido certo, uma vez que até já, neste momento já somos uma modalidade olímpica desportiva, portanto já não é aquele taekwondo só marcial Exato, já é reconhecido então como uma modalidade olímpica, sim, e que nos deu uma projeção e uma visibilidade muito grande. Então, começamos então por perceber como é que o José foi parar ao Taekwondo. Porquê o Taekwondo? Porquê o Taekwondo? Porque o Taekwondo tem uma característica que a distingue das artes marciais normais, digamos assim, ou mais conhecidas, que eram mais conhecidas no meu tempo. Eu comecei a treinar Taekwondo em 1983, até essa data de 78 a 83 treinei Karaté, e mudei para o Taekwondo pela espetacularidade dos seus pontapés e que penso que é aquilo que atrai as pessoas neste momento, que mais seduz as pessoas. Muito bem. É uma modalidade violenta, José? De forma alguma. Na realidade, aqueles vídeos que nós vemos de partir os tijolos ou madeira. Mas vemos a partir tijolos e não pernas. Se calhar no futebol vê mais pernas partidas que no Taekwondo. Portanto, não é violento de forma alguma. Nós, se partimos matérias inertes tipo tijolos ou madeira, é apenas a demonstrar a nossa perícia e também pela sua espetacularidade. Nós a batermos numa raquete, por exemplo, não dá o mesmo impacto que batermos numa tábua e quebrá-la. Então, é uma modalidade que exige força ou a parte psicológica aqui entra com muito vínculo para conseguirmos isso? Exige tudo. Exige uma grande destreza, muito treino, muita dedicação. E com isso vem também a tal psicológica, a parte de mentalização, porque só aguenta realmente um ritmo de uma carga tão intensa um indivíduo bem preparado psicologicamente. Começa logo por aí. Mais tarde, além disso, há um trabalho também que é feito, porque nós não queremos formar guerreiros no verdadeiro sentido da palavra, depois virem cá para fora e aplicarem os conhecimentos indevidamente, digamos assim. Mas o José, por exemplo, teve uma lesão grave, não é? Que o impediu de continuar a praticar, ou teve afastado, digamos, da modalidade. Como é que isso aconteceu? Ora bem, é uma lesão osteocondral e isso nem os médicos sabem muito bem como elas aparecem. Portanto, é um apodrecimento ósseo, pode ter múltiplas causas. Quanto a mim, foi uma lesão antiga, ou várias lesões umas em cima das outras, entorses, não acompanhadas, coisa que hoje em dia há menos risco de acontecer, porque hoje em dia qualquer entorse é acompanhada, até porque há seguro desportivo, etc. É completamente diferente desses tempos. José, como é que surgiu o Taekwondo aqui em Portugal? Consegue fazer aqui só um breve apanhado histórico? Sim, o Taekwondo em Portugal começou em 1974, 75. Foi pela mão do grande mestre Chung San-Yong, que implantou no Sporting Clube Portugal. Foi incluído num périplo, na altura, serão muitos mestres da Coreia, exatamente com essa missão de disseminar o Taekwondo. E conseguiram. Há pouco estávamos a conversar se é correto dizer-se o Taekwondo ou Taekwondo, e o José estava-me aqui a explicar sob o ponto de vista histórico. Podem então voltar a... Está tudo bem, de uma forma ou de outra, porque é o seguinte, começaram por ser três palavras diferentes, Tai, Kwon e Do, em coreano. Se a pronúncia não estiver muito bem, paciência. E então Tai significa bater com a mão, partir, quebrar, Kwon esmagar, saltar, bater com o pé, Do caminho, via.
Portanto, e eram separadas, depois juntaram-se, depois ficou separado apenas hifenizado o do e agora é tudo junto. É uma evolução natural, a nossa língua é uma língua viva, como tal tem que evoluir. No fundo, ponho a questão nesse sentido. Muito bem, José. Antes de continuarmos então à conversa, vamos só ficar com umas imagens da modalidade. You break my record. Now I break you. Like I break your friend. Então, depois destas imagens, vamos então regressar à conversa com o José. Já estávamos a falar então da história do taekwondo. Vamos passar aos cinturões. Isso tem um arco-íris de cinturões. José, como é que funciona isso? Qual é a diferença? Primeiro, quais são as cores oficiais, se é permitido dizer-se assim, e que me explique qual é a cor assim mais forte. Vou falar do taekwondo da WTF, porque existem algumas diferenças. Existem duas grandes organizações mundiais, WTF e ITF. Agora até existem mais algumas, mas vamos deixar isso. E as cores diferem um bocadinho. Portanto, vamos falar da mais representativa, a WTF, que é a que está nos Jogos Olímpicos, etc. As cores. É o branco, que é o iniciado, o amarelo, o verde, o azul, o vermelho e o preto. Depois há umas cores intermédias com uns tracinhos entre as várias transições de cores. Como é que funciona? No fundo é um reconhecimento do adestramento ou da destreza que o praticante vai conseguindo treinando. José, mas isso não provoca aí uma certa competitividade? Para se ter o cinturão mais alto, digamos, não terá um lado mais violento? Não, porque o cinturão consegue não por lutar melhor que o outro, consegue pela destreza que o próprio consegue, entre outras coisas, destreza e conhecimentos. Portanto, as duas coisas juntas. E isso é que faz com que ele transite não ser mais forte que A, B ou C. Até porque é perfeitamente viável. O lema da modalidade também é usá-la para ou defesa pessoal, que já lá vamos também, ou como uma modalidade, simplesmente uma modalidade e não para esse lado mais violento como estávamos a conversar. Ou se calhar, como eu costumo dizer, usá-la no dia-a-dia, porque, e quando digo no dia-a-dia não estou a referir-me à parte física, mas aos seus ensinamentos espirituais, chamemos assim. Já agora, existe algum lema na modalidade? Existe cinco princípios: cortesia, integridade, humildade, agora baqueei, tipo uma branca, integridade, força indomável, e espírito indomável e... Dá aí uma ajuda. Bom, integridade, humildade.
São princípios, no fundo, baseados, mas que nos mandam ser bons. Aliás, claro. Não sendo isto uma religião, de qualquer maneira, é uma filosofia de vida. Exatamente. É uma forma de estar? É uma forma de estar. Atingindo um determinado patamar, é uma forma de estar na vida. Penso que sim. Muito bem. Estávamos a falar também há pouco, fazendo agora aqui um recuo, estávamos a falar da parte psicológica. E juntando a parte psicológica também à forma de estar na vida, a essa filosofia de vida que também estamos a falar. É que há pouco, como me estava a dizer, a parte psicológica também é fundamental quando eu brincava com os vídeos de partir tijolos e essas... Que à partida são os vídeos que nós encontramos logo na internet, certo? São os mais espetaculares. São as mais espetaculares. É essa força psicológica que ajuda. Eu conseguiria fazer isso? Com certeza. Treinando. Muito. Sim, treinando alguma coisa, pelo menos, mas quer dizer, o nosso objetivo também não se senta em partir tábuas. É apenas uma demonstração daquilo que o nosso corpo é capaz. Claro. Quando adestrado e quando comandado, porque quem comanda o corpo é a cabeça. Não esquecendo nunca isso. Muito bem. José, isto, como falamos também há pouco, o taekwondo poderá ser visto como o lado competitivo e também defesa pessoal. Focando-nos na defesa pessoal, o taekwondo de facto ajuda em situações. Eu vou na rua e sabendo, ou tendo a minha forma de estar no taekwondo, eu consigo defender-me de alguma forma. Como é que isso funciona? Ora bom. Sendo originário uma arte marcial, obviamente a defesa pessoal está presente. Uma arte marcial, e quando chama arte marcial podemos incluir montes de artes, portanto a defesa pessoal está sempre presente, é uma arte guerreira, marcial, portanto, logicamente quem pratica uma arte marcial, neste caso em concreto o taekwondo, está melhor preparado para sair de uma situação de conflito que uma pessoa que não pratique. Claro. Não quer dizer que vá ser invencível, não há ninguém invencível, mas tem mais, gosto de pensar pelo menos que tenho uma chance acrescida de sobreviver numa situação de risco. E existem treinos específicos para a vertente, podemos falar assim, uma vertente para defesa pessoal e outra para competição? Sim, treinos existem muito diferentes. Distintos? Treinos muito diferentes. Como a parte competitiva, trata-se como competição e desporto olímpico é um jogo. Claro. Podemos chamar-lhe um jogo onde ganha aquele que meter mais pontos. Como é que são os pontos? Atingindo o adversário em zonas pontuáveis, etc. Tanto que na competição existe aqui uma série de elementos que nos protegem, não é? E na rua não há cá, espera aí que eu vou pôr a conselho, por exemplo. Exatamente. Não é? Aliás, se nós repararmos na competição, os atletas andam com as mãos em baixo. Normalmente os atletas de taekwondo, porquê? Porque os ataques são basicamente feitos com as pernas. E numa situação de defesa pessoal, os braços já não andarão em baixo, andarão cá em cima. E é numa situação de proteção muito diferente. José, o que temos aqui ao pé de nós, isto são tudo materiais de treino e que é usado nas competições. Sim, senhor. Por exemplo, temos aqui uma raquete, uma mite, se lhe quiser chamar mite, como bem nos catálogos. Uma raquete, eu gosto de chamar raquetes. É tudo, mas as raquetes é só para treino? É para treino. Só para treino. Só para treino, exatamente. Para bater, para servir, porque são móveis, são pequenas e obrigam-os a ganhar destreza, treinos de mobilidade e pontarias, chamamos assim. Muito bem. Henrique, e tu, como é que foste parar ao taekwondo? Porquê o taekwondo? Porque é um desporto que sempre gostei. Eu sempre gostei de esportes de combate, não é? Mas o taekwondo obriga-nos a usar mais os pés, então eu decidi ir para o taekwondo. É? E porquê que normalmente os jovens da tua idade vão para o futebol? Eu sei, mas eu não gosto muito de esportes de coordenação e usar a bola. Eu gosto mais de esportes de combate e competição. Muito bem. Vamos ficar só com mais umas imagens para ficarmos a conhecer mais de perto então o taekwondo.
Obrigada.